chegar lá no multimídia lá, não? Chegar aqui para facilitar a vida. Essa semana o Senhor falou comigo, conversando com Ele, tendo um tempo com o Senhor, sobre o fluxo. Eu comecei, eu não sei se vocês fazem isso com Deus, vocês estão conversando com Deus, você vai lembrando das coisas, parece que Deus vai trazendo experiências, lembranças para a gente. Eu lembro de uma vez que eu era pequeno, meu pai me levou para a praia, pela primeira vez que eu tinha ido, fui para Santos. Ele me deu ainda uma pranchinha de isopor. Aliás, quero dizer, nunca dê uma pranchinha de isopor para o seu filho na praia e na piscina, porque isso significa literalmente perder as pontas dos mamilos, né? Porque ralou tudo, se arrancou tudo, ficou em carne viva no meu peito, assim, ó. Minha barriguinha, eu era criança, eu tive uma pequena... Interpreta aí agora, quero ver como é que interpreta. Arrancar a ponta dos mamilos, olha lá. Esses intérpretes de livro sofrem. E aí, queridos, quando eu estava lá, naquela experiência, lembra que nós pegávamos os famosos jacaré, né? E a gente ia lá pro meio, eu sei que nós aqui já foram para a praia, quem não foi, em nome de Jesus você vai, que é uma coisa boa, viu gente? É bom. Aí na volta, quando você para lá e a onda vem, você pega a onda assim, a onda te leva, né? Geralmente você fica sem sumo, você rala o joelho, o tornozelo, a ponta do pé, mas é bom no final. E você pega o sentido do fluxo, o fluxo está indo da onda e você pega o sentido dela. Só que até chegar no lugar onde você vai pegar o jacaré, você tem que ir contra o fluxo. Termas, estamos bem? É verdade, eu também fui no Termas. Não lembro dessas coisas, amor, aqui em público. E eu comecei a lembrar e ver, até conversei com o nosso irmão físico, né, o Carlos, sobre isso. Ele está falando uma bobagem, me ajude nesse processo, Carlos, sobre questões da aerodinâmica, por exemplo, a questão dos gansos, por exemplo. Eles têm uma estrutura de voo, né? Eles fazem o voo em V para exatamente aproveitar o fluxo ou a maneira como eles vão ter menos contato, atrito com o ar, para poder diminuir o esforço físico que terão para poder voar. Então eles voam nesse formato de V, que vocês estão conseguindo enxergar aí, que é um formato no qual diminui o atrito com o ar, eles gastam menos energia para poder voar, certo, meu físico? Beleza. Assim também nós vemos a questão do fluxo, a questão de aproveitar-se desse espaçamento. Por exemplo, quando nós olhamos para os carros de Fórmula 1, nós vemos muitas vezes um atrás do outro, achamos que aqui está usando aquele espaçamento, enquanto o carro da frente está rompendo o ar, tendo o atrito do ar, ele está se escondendo atrás disso, para poder, de alguma maneira, se beneficiar disso. Quando nós olhamos para isso tudo, eu olho para essa questão do fluxo, eu vejo que os fluxos da vida, eles tendem a nos levar para um lugar que nem sempre é o lugar onde Deus quer que nós estejamos. Na verdade, o fluxo da vida tende a nos levar para distante do que Deus quer que nós vivamos. A tendência natural da vida e o fluxo da nossa história é nos levar para aquilo que o mundo prega, vive. A concepção de vida, o qual muitas vezes não tem absolutamente nenhum sentido em Cristo Jesus. Quando Jesus veio à terra, irmãos, e ele estava diante de um ambiente profundamente religioso, ele chega naquele local onde as pessoas faziam sacrifícios, onde as pessoas frequentavam o templo, onde as pessoas tinham um linguajar religioso, onde as pessoas se diziam de Deus, mas ele literalmente estabelece, quando pensamos em ser humano, uma contracultura.
ele estabelece com a sua postura uma voz de denúncia, uma voz de rejeição ao fluxo da religiosidade da sua época. A sua época, a religiosidade levava os homens a tacar pedras no pecador. A religiosidade da época de Jesus fazia com que as pessoas olhassem para o outro e dissessem: você é menos importante, ou você tem menos valor porque você não é judeu como eu. O fluxo da época de Jesus era: aqueles que são os maiores sobem nos bancos das praças e fazem orações públicas. Esses caras são considerados grandes homens de Deus. Jesus vai no contrafluxo e diz o quê? Grande homem de Deus não se constrói fazendo orações em cima de bancos de praças. Grandes homens de Deus são construídos no fluxo do seu quarto, porque aquele que ora no secreto será abençoado. O fluxo da época de Jesus é um fluxo de prepotência, é um fluxo que despreza muitas pessoas. Haja vista, não sei se vocês sabem disso, na época de Jesus, até mesmo os pescadores eram considerados impuros porque eles tinham contato com sangue. E quem tem contato com sangue não é judeu, por exemplo, da época de primeira classe. Não é um cara que está de acordo explicitamente com as normas religiosas. Nós vemos no ambiente de Jesus uma multidão de gente sofrendo e a religião um pouco se lixando para eles. Jesus vai no contrafluxo e, como a Bíblia diz em Mateus capítulo 9, verso 36, olha para as multidões e compadece delas, que são ovelhas sem pastores. Veja bem, nós vemos um Jesus de um lado que se importa com pessoas, e nós vemos uma religião da época de Jesus que se importa com ritos, que se importa com questões humanas, questões místicas, e não especificamente com o homem, com a essência do homem, com a necessidade do homem, com o sofrimento do homem, com a família, com as angústias humanas. Jesus, ele exatamente faz esse papel de contra-fluxo, quando institui o evangelho que rompe, e por romper com o fluxo natural religioso da sua época, a própria religião condena a morte. Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2, diz para a gente algo profundamente claro sobre esse modelo de fluxo divino. Porque a Bíblia diz para a gente lá em 1 Coríntios capítulo 2, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir aqueles que pensam ser sábios. A sabedoria de Deus é loucura para os que se perdem, ou a cruz de Jesus é loucura para os que se perdem, mas é poder para aqueles que são salvos. Diz as Escrituras, eu não sei se está compreendendo, significa que Deus, ele trabalha na contramão do que quase todo mundo pensa. Agora eu vou contar uma coisa só para vocês, principalmente com quem é religioso. Quando nós abrimos nossas Bíblias, Romanos capítulo 12, nós vemos o grito de um cara que era profundamente religioso e participou de assassinatos em nome da fé judaica, inclusive de um grande irmão nosso, grande inspiração nossa, que é Estevão. Ele participou da morte, ele apoiou esse cara chamado Paulo, e aí ele escreve um versículo clássico que nós poderíamos ficar aqui semanas, meses estudando. Romanos capítulo 12, verso 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto e não sede conformados com este mundo. Vou repetir:
Não sede conformados com este mundo. Não sejam conformados do mundo. Não seja como a forma do mundo. Mas sede. Volta o texto. Isso. Mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, queridos, nós viemos nos cultos, dizemos que somos cristãos, falamos para as pessoas que nós amamos Jesus, nós dizemos para as pessoas que nós amamos Deus e que nós temos um Jesus vivo em nós, mas tem algo preponderante que nós devemos refletir. Será que nós não temos a forma do mundo? E quando eu digo assim para vocês, a forma do mundo, a tendência é a gente olhar para isso e dizer assim: forma do mundo, será que eu sou baladeiro, festeiro, prostituto, glutão, bêbado? Será que eu incorporei as coisas desse mundo em minha vida? Mas eu quero olhar para você e pensar com você, nesse primeiro momento: será que eu não tenho a forma do mundo religioso, por exemplo? Eu sempre gosto de falar do texto de Mateus capítulo 7 com os irmãos, porque ele é assustador. Ele diz assim: o homem prudente é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Esse constrói a sua casa sobre a, mesmo no tempo ruim, a casa não cai. Mas o homem imprudente, ele ouve e não pratica. Esse constrói a sua casa sobre a areia. E no próprio texto de Mateus 7, diz assim que muitos naquele dia dirão ao Pai, dirão a mim: em teu nome eu expulsei demônios, eu curei enfermos, e eu falei novas línguas. E Jesus naquele dia, ele mesmo dizendo: naquele dia eu direi, afaste de mim, pois eu não te conheço. Eu não te conheço. Não é por isso que nós cantamos aqui aquela música que diz: Jesus, eu quero conhecer a ti, quero conhecer Jesus. Porque é possível que nós vivamos na vida cristã, tenhamos uma carteirinha de membros de alguma igreja, nós estejamos lá no Facebook, né? Jesus na minha vida, propriedade exclusiva de Jesus no carro, ou usemos lá no WhatsApp, lá aquela frasezinha, né? Jesus é o Senhor. Mas tudo isso não passa de um movimento místico, religioso. Que a vida de Deus não flui através de nossas vidas. Que apesar de dizermos que amamos Deus, nós não replicamos Deus através das nossas ações. Ou seja, Deus olha para nós, olha para as nossas vidas, as pessoas olham para as nossas vidas. E se você conhece a Bíblia, Mateus capítulo 5, verso 13, diz assim: vós sois sal, luz do mundo. E se o sal perder o seu gosto, para nada mais serve do que ser pisado pelos homens. Quando o movimento religioso ele perde o seu sabor de Cristo, o único fim desse movimento religioso é o que, queridos? É ser pisado, é ser motivo de zombaria dos homens, porque quantas vezes nós já ouvimos frases pejorativas como crente, né? Das coisas quentes. Quantas vezes você já ouviu crente não vende fiado para crente? Quantas vezes você já ouviu
é crente ou não contrato. Representa de alguma maneira que nós estamos numa crise cristã. Nós estamos vivendo uma crise de identidade cristã porque facilmente nós somos conduzidos, facilmente nós somos aceitos no grupo da escola, da faculdade, no grupo da família, porque agora você é um cristão evangélico. Dificilmente nós enfrentaremos, por exemplo, o que eu enfrentei quando a primeira vez saí da minha casa com uma Bíblia na mão. Eu saí na minha casa com a Bíblia na mão, morava num sobrado da Fernando Peixoto, e estava começando a frequentar a igreja presbiteriana independente na Afonso Pena. E aí, quando eu cheguei, saí com a Bíblia na mão, minha mãe estava na janela do quarto dela, olhando para mim e chorava. Onde já se viu meu filho sair com a Bíblia na mão? Talvez a gente não enfrente mais isso, nós não tenhamos alguém que está vindo nos nossos cultos, mandando alguém vir aqui, sentar na primeira fileira e ver se nós estamos tendo algum tipo de mensagem subversiva que vai contra o Estado, ou que mandando fechar templos porque está falando de Jesus. Mas talvez esse seja o grande problema da corrupção da nossa fé. Porque na liberdade que nós temos, é possível que nós venhamos a proferir uma fé na qual nós não temos experiência. É possível que nós sejamos, pode passar o próximo slide, nós nos conformamos com o mundo religioso. O mundo, por exemplo, religioso da bancada evangélica que não representa os evangélicos, muito menos o Evangelho de Jesus. Que prega mais o ódio do que o amor, que prega mais aversão diferente do que amor a eles. E por isso Jesus, eles nos chamam, próximo slide, querido, para sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Mas isso fica profundamente subjetivo se nós não começarmos a pensar de maneira prática o que é ser transformado na nossa mente. O que é ser transformado na mente? Se hoje chegasse e perguntasse para você, o que é ser transformado na sua mente? O que é, já que você não pode ter a forma do mundo, já que você não pode ter a forma que o mundo prega para você ter, nem o mundo que nós conhecemos e chamamos como mundo pecaminoso, e nem como mundo religioso, o que é renovar a nossa mente e o nosso entendimento? O que é renovar a nossa mente e o nosso entendimento, irmãos e irmãs? É se parecer com Ele. O Evangelho é muito mais simples do que todos os tratados teológicos de 1500 páginas, tentando fazer com que os homens entendam coisas que são mais simples, tão simples que se transformam muito complexas. O que é renovar nossa mente, nosso entendimento, irmãos e irmãs? É se parecer com Ele. O que eu preciso renovar minha mente? Eu preciso entender que Deus me chama para se parecer com Ele. Como a Natália renova sua mente? Eu transmitindo para ela 395 normas do regimento interno da Atos Comunidade Cristã? Eu renovo a minha mente porque eu ameaço a Vanessa que se ela usar o cabelo X ou Y, manda ela embora da igreja? Sabe aonde que nós renovamos nossa mente? Não quando alguém enfia o dedo na nossa cara, mas quando eu entendo. Não quando alguém pega uma cinta e enfia no meio da sua cara. Não quando alguém vai lá e te enche de porrada. Nós entendemos Cristo quando pela revelação do Espírito Santo nós entendemos que renovar a nossa mente, sabe o que é?
querer ser parecido com Ele. O que faria Jesus se tivesse o meu casamento? O que faria Jesus se fosse mãe do Giovanni? O que faria Jesus se fosse esposo da Dani? O que faria Jesus se fosse ministro de música? O que faria Jesus se fosse abandonado por sua esposa? O que faria Jesus se olhasse para os seus filhos e visse seus filhos distantes de Deus? O que faria Jesus se estivesse enfrentando uma crise financeira? O que faria Jesus se olhasse alguém pecador clamando por vitória? O que faria Jesus vendo alguém perdido nos seus pecados? O que faria Jesus, irmãos? Renovar a mente significa nos despir da religiosidade, entendermos o Evangelho no qual Ele é o grande alvo de nossas vidas, porque o Evangelho de Jesus é um Evangelho cristocêntrico. Eu tenho que pensar como Ele pensa, falar como Ele fala, agir como Ele age, reagir como Ele reage. E se você pegar a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13, depois do apóstolo Paulo falar sobre o amor, e de que nada na vida valeria sem amor, ele diz assim: quando eu era menino, eu falava, pensava e sentia como menino. Quando cresci, desisti das coisas de menino. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos claramente isso. Por quê? Porque nós queremos viver a vontade, próximo slide, nós queremos viver e experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queremos poder ter experiências com o Espírito Santo, queremos ter revelação, intimidade com Deus. Mas, queridos, sem entender o fundamento não dá. Sem entender a essência do Evangelho não dá. E qual é a essência do Evangelho? Se parecer com o Mestre. Amém, queridos? Quem crê nisso, aplauda o Senhor Jesus. Deixa eu falar para vocês, vai para o próximo slide. Nós somos criados, gerados, são vários cliques nele, não. Nós somos um grupo social, nós crescemos num grupo social. Você nasceu numa família, num grupo social, tem conceitos, valores, comportamentos, princípios, normas. Seus pais disseram para você a seguinte coisa: você não pode colocar o pé em cima da mesa. Por quê? Porque não pode. Tem valores. A sua família tem valores. Sua mãe disse para você: você não pode comer comida com a mão. Por quê? Porque na sua família, no grupo social no qual você está, existem comportamentos aceitáveis e inaceitáveis. O problema é que muitas vezes esses grupos nos quais nós participamos têm conceitos, valores, comportamentos que são totalmente diferentes de Jesus. Meu pai dizia: se alguém mexer com você, briga lá, desce, se apanhar, volta em casa, apanha de novo. Alguém já ouviu isso do pai e da mãe? Você pode descansar assim. Uma criança que muitas vezes está sendo objeto de tendo problema de bullying dentro da escola, sofrendo, apanhando, ela tem que voltar e esconder do próprio pai e não buscar ajuda do próprio pai, porque o pai, além de não ajudar o filho, ainda duplica a violência simbólica sobre o filho. E aí Jesus, ele vai lá para o próximo slide, ele vem e diz assim: agora eu vou mudar tudo. Você tem esses conceitos,
você tem esses valores, você tem essa vida, você tem esse comportamento. Papai disse para você: não leva desaforo para casa. A mamãe disse para você: você é nervoso mesmo, o seu temperamento é assim. Disse para alguém, você interiorizou junto com seus amigos o culto à pornografia, à prostituição. Aí de repente vai lá e Jesus entra na parada. Um dia você fala assim: eu quero mudar minha vida, eu entendi quem é Jesus e quero ser diferente. Jesus vai lá e enfia o pé em tudo aquilo que você tinha como conceito e diz assim: você quer andar comigo? Quer? Então negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, os novos conceitos e me siga. E aí, queridos, olha o que a Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 1, pode colocar, verso 13 ao verso 14, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão de pecados. Jesus vai lá e pega a gente, quando nós estamos perdidos em nossas próprias transgressões, nos tira desse grupo que tem os seus próprios valores e joga cada um de nós aonde? Num grupo novo, conceitos novos, vida nova, princípios novos. Só que aí, quando a gente entende esse tipo de coisa, nós conseguimos entender de maneira mais plausível o que Salmo capítulo 1, verso 1 e 3 diz assim pra gente sobre relacionamentos. Diz assim: bem-aventurado ou feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, o qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Deixa eu pensar um pouquinho, queria pensar com vocês sobre esse texto. O que o salmista está dizendo é que existe um fluxo. O fluxo de muitas vezes amizades, grupos, pessoas que nós não encaramos como nós fôssemos missionários, mas encaramos, e para vivermos e convivermos com ele, nos adaptamos às normas deles. Então, nós estamos e somos, a Bíblia diz claramente para a gente que aquele que anda com Jesus deve ter um linguajar puro, deve ter um linguajar de quem ama Deus. Nós nos relacionamos muitas vezes com grupos e com pessoas que toda vírgula é um palavrão, toda exclamação é um palavrão. Quando menos a gente percebe, lá estamos nós replicando aquilo que o fluxo no qual nós estamos envolvidos viraram para a gente fazer. E aí nós vemos que Jesus está falando aqui de felicidade. Quando nós envolvemos e temos esse perfil de, ao invés de andarmos contra o fluxo do mundo, contra o fluxo da religiosidade, contra o fluxo da apatia. Ai, pastor, ninguém mais lê a Bíblia. Fluxo. Ai, pastor, ninguém mais tem tempo de oração. Fluxo. Se eu chegar aqui e dizer assim para vocês: irmãos, quem aqui quer ter experiências maravilhosas com Jesus? Uhul! Quem aqui quer ter lindas experiências com o Espírito Santo? Uhul! Mas aí sabe o que acontece? Está no grupo social, onde o fluxo muitas vezes é não fazer nada. Ou seja, esperamos colher algo do qual nós não estamos desejosos de fazer. Então eu tenho um fluxo, às vezes dentro da igreja,
talvez na sua própria célula, talvez no grupo de amigos da igreja aqui. Diga assim: não, você lê a Bíblia? Não, eu não gosto, não gosto de ler. Vamos ter um tempo de oração? Então eu não gosto também de orar. Você pode orar por mim porque eu estou precisando de uma ajuda de Deus. Eu fico olhando Jesus, pensando como Jesus vê isso tudo, né? Sabe por quê? Porque é fluxo. Por que esperamos viver algo diferente quando nós estamos dispostos a apresentar a Deus algo diferente? Porque perdemos no fluxo. Está dando para entender, irmãos? Em nome de Jesus. O reino do seu amor, e às vezes nós estamos no reino do seu amor, mas nós estamos no fluxo errado. Quando eu cheguei para Jesus, o Níbal está aqui, era presbítero na época. Quando eu cheguei para Jesus, ele tinha que dar até bronca em mim, presbítero da igreja. Porque eu queria tudo. Eu perguntava para os meus amigos que eram cristãos de outras igrejas quando tinha culto que eu queria ver. E aí eu ficava ouvindo um monte de bobagem e ia fazer um monte de arte para dentro da igreja. Não, porque eu tive esse conceito, essa revelação. Calma, filho, calma, peraí. De repente, eu me juntei com um grupo de pessoas que queriam orar. O fluxo era a oração. O fluxo era a leitura das Escrituras. E quando eu disse assim: olha, eu não gosto de ler, eu não leio nada na minha vida, eu odeio ler. Sabe o que eles me disseram? Aqui todo mundo lê. Experimente ler a Bíblia. Eu me lembro exatamente a primeira vez que eu li a Bíblia. Foi na casa da Lau, você lembra? Na frente da praça. Que depois virou minha casa, que eu morei nessa casa. Eu abri a Bíblia e abri o livro de Mateus, capítulo 5, o Sermão do Monte. E eu comecei a ler aquilo, eu comecei a falar assim: que coisa maravilhosa. Bem-aventurados aqueles que choram, pois terão consolo. Olha aqui, ele está falando sobre jejum. O que deve ser jejum? Tinha dúvida. Nossa, estou acompanhando aqui. Olha aqui, fala a oração do Pai Nosso, está no capítulo 6. Meu Deus, como isso é apaixonante. Nós dissemos para você que era apaixonante, porque o fluxo aqui é ler as Escrituras. O fluxo aqui é viver em oração. E o Faustinho, que está de férias hoje, tinha acabado de construir uma casa lá no Arama. Chamava a gente, nós íamos lá, 3, 4 carros, e ficávamos orando lá durante horas e horas, na sala da casa dele, porque o fluxo era esse. O fluxo daquele ambiente era esse. De repente, depois de um tempo, eu perdi contato com alguns dos irmãos, troquei amizades. Quando eu vi, eu não orava tanto, já não lia tanto a Bíblia, porque o fluxo era diferente. Hoje, o Senhor te trouxe aqui para te ensinar coisas sobre você. Talvez você olhe para a sua vida hoje e diga assim: eu quero fazer o que todo mundo faz.
tenho desculpas para não fazer o que deveria fazer. Todo mundo faz isso. Talvez dentro da própria instituição. O que o Senhor te trouxe aqui para entender é que nós temos que lutar contra todo o fluxo que não seja o fluxo que leva para o trono de Deus. Ah, mas as pessoas não oram mais. Que se exploda o que as pessoas fazem. Mas o que você, irmão, irmã, faz? Ah, as pessoas já não gostam mais de estudar as Escrituras. O problema é delas, que elas não gostam de estudar as Escrituras. Não importa se todo mundo está no fluxo do Netflix. Gastam 5 horas, 6 horas assistindo séries. Eu não tenho, a questão não é falar contra séries, não é isso. Horas e horas de série, e nenhuma página, um capítulo da Bíblia lida. Você acha que realmente isso é normal? Horas e horas vendo séries, novelas, noticiários, internet, rede social, e nem 15, 20 minutos de oração, porque quando eu digo assim, vamos orar 20 minutos, as pessoas se dispersam. O fluxo dos dias de hoje, sabe qual é, irmãos? A partir de 2007, desde a virada do século, o índice de relacionamento, principalmente entre jovens, foi diminuindo. Sabe quem aqui passou a juventude na década de 90 aqui? Juventude da década de 90. Vocês lembram como que era a juventude? Não sei como foi de vocês. A gente se reunia para comer churrasco, a gente ficava junto e saía jogar bola, ficava jogando truco na frente da casa, ficava até 2 da manhã na frente da casa da minha avó, jogando truco, jogando vôlei, jogando futebol, estourando dedão. Hoje, principalmente a partir de 2007, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, preste atenção no que aconteceu. A curva de relacionamento foi fazendo assim, ó. Em 2007 ela fez assim, ó. Sabe o que surgiu em 2007? As pessoas não se relacionam mais. É o fluxo uma ova. Eu tenho que ter relacionamento com os meus irmãos, tem que ser contra isso. Sabe por quê? Porque 2007 diminuiu o tempo de relacionamento interpessoal. E sabe o que aconteceu? Pessoas doentes. Cada vez mais pessoas tomando, vivendo à base de remédios faixa pretas. Cada vez mais tendo 35 milhões de amigos na rede social e não tendo um amigo para orar junto com você na hora da crise. E não coloca a culpa nos amigos. Porque nessa hora a gente tem a tendência de vitimizar. Dizer, realmente eu não tenho nenhum amigo, ninguém se importa comigo. Se nós não temos amigo, muito provavelmente nós não colaboramos para isso. Eu preciso avaliar minha vida e ver os fluxos da vida. O fluxo da religião tenta me levar para um lugar onde, ao invés do discurso do amor, é o discurso do ódio. O fluxo do mundo é um fluxo que me enclausura dentro do meu quarto, vendo série após série, filme após filme, internet após internet, e simplesmente eu perco contato com as pessoas. O fluxo dos conceitos do mundo no qual nós vivemos hoje é o individualismo, é o egoísmo, é o egocentrismo. Vamos nos entregar ao fluxo do mundo? Vamos nos tornar cristãos moralistas, cristãos que ficam dando pedrada nas pessoas que têm pensamento ou comportamento diferente do nosso ao invés de amá-los? Seremos como os homens desse mundo que não tem mais relacionamento interpessoal?
bem? Então sabe por que estão pedindo isso? Estão trabalhando pouco. Vamos dobrar o trabalho. Tem irmãos que não tem tempo para Jesus porque trabalham a vida inteira. Nada podem fazer, mas isso é o fluxo. Todo mundo trabalha 24 horas por dia. Pois é, 24 horas trabalhando e não tem tempo para o Senhor, e não tem tempo para a sua espiritualidade, e pior, não tem tempo para a família, para os filhos, para a vida de oração. Nos entregaremos ao fluxo, irmão? Nos entregaremos ao fluxo e deixar os nossos filhos viverem como eles quiserem? Porque não é mais correto o pai orientar, deixa o filho viver como quer, não, viver o caramba. Tem princípios estabelecidos nos quais nós vamos trabalhar, mas é o fluxo que se exploda. Meu fluxo é Cristo, é a palavra do Senhor. Está dando para compreender, irmãos? Sim ou não? Sim. Aí agora a pergunta que gera para a gente uma angústia, talvez a pergunta que perturbe você e eu hoje: nós estamos dispostos a encarar os fluxos? Jesus um dia disse assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele, chamando os 12, deu autoridade aos 12 e disse: eu vou mudar o mundo. O fluxo do mundo é esse, mas eu sou contra o fluxo. Quem topa? Os 12 toparam. Jesus faz hoje essa pergunta: eu vou mudar o fluxo. Quem está comigo? Não com ele, mas com Jesus. Ah, mas sabe o que é, pastor? É que eu não gosto de tal coisa, eu não gosto muito de gente. Eu gosto de ficar na minha casa com um computador. Eu não gosto de gente. Você não quer mudar o fluxo? Sabe o que é? Eu não gosto de ler e não quero mudar. Você não quer mudar o fluxo? Eu não gosto de orar, sabe? Eu gosto só de ficar pensando. Eu não quero mudar o fluxo. Por isso, quando as pessoas chegaram para Jesus, disseram: eu quero te seguir. Você quer ser membro de igreja, frequentar o culto, ter carteirinha de crente? Você pode ter tudo isso, não mudando o fluxo da sua vida. Mas eu tenho uma triste notícia para você e para mim. Talvez a gente chegue no último dia das nossas vidas, Deus diga assim para a gente: eu não te conheço. Mas eu expulsei demônio. Um dia tinha uma pessoa possessa, eu até orei para o demônio sair. Pois é, mas eu não te conheço. Mas eu curei até enfermo. Você não entendeu? O Evangelho é me conhecer. Como na oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17, ele diz: vida eterna que conheço a ti. O que é vida eterna? Conheço a ti. Quer quebrar o fluxo? Ou você vai fechar o olho, dar o som de Zeca Pagodinho e vai dizer: deixa a vida me levar e dar leva eu. Vai quebrar o fluxo ou vai deixar viver a vida como Zeca Pagodinho no versículo 5? Você vai ver que tem Jesus que diz assim: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas ninguém faz que se exploda. Nós vamos mudar o fluxo das coisas. Quem crê nisso? Nós vamos mudar nessa comunidade. Não temos pretensões ufanistas, nem megalomaníacas. Nós temos a pretensão de mudar o fluxo aqui, da minha vida, da sua vida. Todo mundo não leva desaforo para casa. Aqui, a gente também não leva desaforo para casa, a gente coloca na cruz. Ah, mas as pessoas dizem que meu pai sempre me ensinou que não pode perdoar, porque as pessoas ficam folgadas. Pode até ser que seu pai te ensinou isso, mas Jesus mudou o fluxo. Ou ele muda-nos,
Então nós vamos viver como a Bíblia diz que o apóstolo Paulo nos ensina. Sabe o que eu temo, irmãos, por vocês de Corinto? É que a mesma serpente que enganou Eva nos engane também, fazendo com que nós achemos que estamos nele quando nós não estamos. Amém, queridos? Queria convidar você a ficar em pé em nome de Jesus. Talvez você chegou aqui hoje, irmão, irmã, e o fluxo que você tem na sua vida conjugal, por exemplo, é terrível. O fluxo no qual você veio para cá é um fluxo de ódio, de maus tratos. Então você chegou aqui hoje dizendo: eu maltrato a minha esposa, eu não perco a oportunidade de desvalorizá-la, desonrá-la, de agir de maneira grosseira com ela. Esse é o fluxo do pecado. Mas, pastor, meu pai já fazia assim, os meus tios fazem assim, meu avô tratava minha mãe assim, a avó assim. Mas Cristo tem que mudar, porque senão que evangelho vivemos? Eu murmuro muito, pastor. Eu sou uma mulher que fica murmurando na minha casa, e tudo que o meu marido faz eu reclamo, eu xingo, falo palavrões, grito o dia todo. Quando meu marido não faz alguma coisa, lá vem eu com o meu esculacho. Minha mãe fazia isso, minha avó fazia isso, as minhas tias fazem isso, as minhas irmãs fazem isso. Jesus diz para você: quer me seguir? Negue-se a si mesmo e quebre o fluxo. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento juntos. Que momento precioso nós passamos nessa noite. Sabemos, Pai, que nenhum conhecimento humano é capaz de transformar o coração das pessoas. É só o poder de Deus, as palavras que vêm do trono. Por isso, querido e doce Espírito Santo, visita meus irmãos, visita minha própria vida, que eu rejeite os fluxos desse mundo, os fluxos religiosos que vão contra a tua palavra, os fluxos do pecado, dos falsos conceitos, desumanizados, cruéis, sem empatia, o fluxo dos comportamentos dentro da casa que não condizem com a tua palavra, os fluxos do pai que não é o pai bíblico, da mãe que não é mãe bíblica, do marido que não é o marido bíblico, da esposa que não é a esposa bíblica. Senhor Jesus, faz em nós morada e transforma nossas vidas nessa noite pelo poder da palavra. Quebranta-nos, Pai, renova-nos nessa noite, e que nós tenhamos a ousadia e a coragem de entender que se queremos viver algo diferente com Deus, nós precisamos fazer algo diferente para Deus, viver algo diferente para Deus, sairmos e lutarmos contra o fluxo antigo, o fluxo do pecado, o fluxo da religiosidade, o fluxo que perturba nossas vidas, em nome de Jesus. Feche seus olhos, porque eu quero fazer uma oração para você. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu te peço, me dê forças espirituais para eu vencer os fluxos de minha vida carnal, humana. Eu preciso e eu quero viver a tua boa, perfeita e agradável vontade para minha vida e para minha família. Diga assim: Senhor Jesus, eu te servirei, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu consagro a minha vida e a minha família a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Salve palmas a Ele.
falsos conceitos. E as nossas armas são poderosas em Deus para destruir sofismas, falsos pensamentos, argumentos, fortalezas espirituais nas nossas mentes. Por isso, Senhor, destronamos agora, pedimos e damos licença, pedimos ao Teu Santo Espírito, nos humilhamos a Ele, quebra tudo aquilo que não é Teu nas nossas mentes, nos nossos corações, e nos conduz, Pai, ao centro da Sua vontade. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.